Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo, continuando aí a nossa maratona de ler a Bíblia comigo. Estamos no livro de Gênesis ainda, precisamos dar acelerada, porque eu fiquei um tempo parada, mas estou de volta, graças a Deus. Já tem a playlist para você poder, já dá para você maratonar, tem muito vídeo já, tá? Estamos em Gênesis ainda, mas já tem muito vídeo, tem de lugares da Bíblia, antes de começar mesmo a maratona de Gênesis, eu falei dos lugares de Gênesis mesmo, dá uma olhadinha na playlist, vocês vão gostar. E já estamos no capítulo 18. No capítulo 17, nós vemos Deus mudando o nome de Abrão e Sarai, né? De Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E agora nós chegamos aqui no capítulo 18. Eu vou ler ele com vocês, vou ler aqui os comentários, vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Então, vamos lá. Em cima tá assim, gente, no subtítulo, assim, Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar dessas cidades? Né? Você que é evangélico ou não, deve ter ouvido falar já de Sodoma e Gomorra. E vamos entrar um pouquinho nisso daqui. Capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Abraão, tá? Abraão vê 3 anjos aqui. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim, faze como tens dito. Então Abrão ali serviu aos anjos. E Abrão não, né? Eu já estou acostumada a falar Abrão, é Abraão agora, que a partir do 18 a gente já pode chamar de Abraão mesmo. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Aí aqui Deus ele vai anunciar agora a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E, se não, sabê-lo-ei.
Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houvesse 50 justos na cidade, destruí-los-á também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dele? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se irrite o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então esses 3 anjos, eles ali passaram por Abraão, que os serviu, eles comeram, e dali eles seguiram para Sodoma e Gomorra. Aqui na minha Bíblia, como eu já falei, eu tô lendo a aplicação pessoal, que ela tem comentários que ajudam a gente a entender alguns trechos. Então, essa Bíblia é muito boa, que ela conversa com a gente, né? Então, se tem algum texto que fica em dúvida, um comentarista, ele conversa com a gente. E eu vou ler com vocês aqui, para a gente ver o que o comentarista ressaltou sobre esse capítulo 18. Vamos lá. Assim como Ló, Abraão estava ansioso para demonstrar hospitalidade a esses visitantes, 3 visitantes. Nos dias de Abraão, a reputação de uma pessoa estava diretamente relacionada com sua hospitalidade. O ato de partilhar casa e comida, até mesmo a estranhos, deveriam ser tratados como convidados de honra. Atender à necessidade de comida ou abrigo de uma pessoa era uma das formas mais práticas e imediatas de obedecer a Deus, e também uma maneira honrada de construir relacionamentos. Em Hebreus 13:2 sugere que nós, como Abraão, podemos realmente acolher anjos. Devemos ter isso em mente na próxima vez que tivermos oportunidade de hospedar alguém estranho. Olha que lição, hein, gente? Olha que lição. Embora nós vemos que o mundo hoje está bem difícil da gente receber pessoas estranhas na casa da gente, com tanta maldade, tanta crueldade, tanta violência, a gente tem que ter um pouco de cautela, mas que nós venhamos a aprender a servir assim como Abraão fez, que é uma lição para nós, para a nossa vida. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A resposta mais óbvia é, certamente que não. Esta pergunta muito revela sobre Deus. Crie o hábito de fazê-la ao deparar-se com necessidades específicas. Será que este dia em minha vida é muito difícil para o Senhor? Será que este hábito que estou tentando abandonar é muito difícil para Ele? Será que meu problema de comunicação é muito difícil para Ele? Desse modo, a pergunta o ajudará a lembrar-se que Deus está pessoalmente envolvido em sua vida e o induzirá a pedir que Ele o ajude. Vemos aqui no caso de Sara, que ali ela olhou para o problema dela, para a idade dela e viu assim, ó, como que isso vai acontecer? Eu já cessei o costume das mulheres, já não tenho desejo mais ter meu marido, nós somos, né, já somos passados de idade, né, somos velhos, como que isso vai acontecer? E aí
vemos a resposta. Acaso há algo difícil para Deus? E que nós vamos pegar esse exemplo em nossas vidas também. Em vários momentos de tribulação, de luta que nós passamos. Porque a palavra de Deus, gente, ela serve para a gente ler, meditar e tirar reflexões para a nossa vida. Não é só para você ler por ler. A gente tem que tirar alguma coisa de aplicação, como diz a Bíblia, né? Aplicação pessoal. Aqui nós vemos, olha, que Sara, ela mentiu, pois teve medo de ser descoberta. O medo é o motivo mais comum para a mentira. Tememos que nossos pensamentos e emoções mais íntimos sejam expostos ou que nossos erros sejam descobertos. Mas a mentira causa complicações bem maiores do que pode acontecer quando se fala a verdade e acarreta ainda mais problemas. Se não pudermos confiar a Deus os nossos mais íntimos pensamentos e receios, nossa situação é mais difícil do que imaginamos. Se nós não confiarmos em Deus, não confiar em quem? Será que Abraão fez com que Deus mudasse de ideia? Certamente não. A resposta mais correta é que Deus fez Abraão mudar de ideia. Abraão sabia que Deus é justo e pune o pecado. Aqui está falando quando o Abraão ficou ali conversando com Deus. E se tiver tanto, né? Talvez para que Deus falasse, não vou destruir ninguém, não. Mas se tivesse maldade, ele ia poupar, mas infelizmente naquele, né, não tinha. A cidade estava o pecado estava gigantesco. Abraão sabia que Deus é justo e pune o pecado, mas deve ter pensado na misericórdia dele. Parece que Abraão estava sondando a mente de Deus para saber quão misericordioso ele realmente era e terminou convencido de que Deus é tanto bom quanto justo. Nossas orações não farão Deus mudar de ideia, mas poderão mudar nossos pensamentos, assim como as orações de Abraão mudaram os dele. A oração ajuda-nos a entender melhor a mente de Deus. Olha que frase interessante. A oração nos ajuda a entender melhor a mente de Deus. Por que Deus permitiu que Abraão questionasse sua justiça e intercedesse por uma cidade má? Abraão sabia que Deus precisava punir o pecado, mas também sabia, por experiência, que Deus é misericordioso para com os pecadores. Deus sabia que não havia 10 pessoas inocentes naquela cidade, mas era misericordioso o suficiente para permitir que Abraão intercedesse e também para ajudar Ló, o sobrinho de Abraão, a sair de Sodoma antes que esta fosse destruída. Deus não tem prazer em destruir as pessoas más, porém, ele precisa punir o pecado. Ele é tanto justo quanto misericordioso. Deveríamos ser gratos pela misericórdia de Deus que se estende a nossa. Olha só, tapinha de luva em nós, hein? Deus concedeu aos homens de Sodoma um teste justo. Ele não estava ignorando as práticas malignas dos habitantes da cidade. Mas, em sua justiça e paciência, Deus ofereceu ao povo de Sodoma uma última chance de arrependimento. Ele ainda está à espera, dando às pessoas a oportunidade de se voltarem para ele. Os sábios se converterão antes que a paciência dele se finde. Estaria Deus sendo injusto para com os moradores de Sodoma? Pergunta. Ele realmente planejava destruir o inocente juntamente com o culpado? Não. Ao contrário, foi a justiça de Deus que prevaleceu. Ele concordou em poupar toda a cidade caso nela houvesse apenas 10 inocentes. Ele demonstrou grande misericórdia para com Ló, aparentemente o único homem na cidade que tinha algum tipo de relacionamento com ele. E até isso era questionável. Ele demonstrou grande paciência para com Ló, quase forçando-o a sair de Sodoma antes que ela fosse destruída. Lembre-se da paciência de Deus quando você estiver pensando que ele é injusto. Mesmo as pessoas mais fiéis a Deus precisam da sua justiça. Sejamos gratos por Deus não fazer justiça conosco como fez com Sodoma. Deus mostrou a Abraão que é permitido pedir qualquer coisa com o entendimento de que as respostas de Deus são provenientes da sua perspectiva, da perspectiva do próprio Deus. Nem sempre elas estarão de acordo com as nossas expectativas, pois somente Ele conhece toda a história.
Será que você não ouviu a resposta de Deus para alguma oração porque não considerou qualquer resposta possível diferente da esperada? Olha só, muitas vezes nós oramos, pedimos resposta a Deus, mas quando a resposta não vem aquela que a gente quer, ou a gente, ele não respondeu, essa resposta aí não vale não. E isso acontece, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Se não aconteceu, espera que um dia vai acontecer. Como aqui o comentarista diz, Deus ele conhece toda a história. A gente sabe o que a gente passou no passado, a gente sabe o que a gente está passando agora, a gente sabe o que a gente quer ou não quer passar. Mas Deus ele conhece tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E na sua presciência, ele sempre quer o melhor para nós. É isso, gente. Nesse capítulo 18, nós aprendemos muito aqui. Aprendemos que para Deus não há nada impossível. Aprendemos que nós podemos orar e pedir a Deus sim respostas. Podemos interceder a Deus, mas sabendo que a resposta vem da parte dele, conforme a sua vontade, a sua presciência. Então saiba, Deus ele quer o melhor e ele é misericordioso em nossas vidas. Então muitas coisas que às vezes você pediu, você chorou, você queria muito, que já aconteceu comigo, Deus ele sabia o que era melhor para nós e ele trabalha, né, para aqueles que nele confiam. É isso, obrigado por estar aqui. Peço que você venha se inscrever no canal se não é inscrito, deixa like, comenta aqui embaixo o que tem achado e vai lá na playlist que tem vários capítulos já, tá? Dá pra você dar uma maratonada boa aí, nós vamos correr aí com a nossa leitura da Bíblia. Continue lendo a Bíblia comigo.